Quando João contemplou esta glória em visão, ele percebeu o violento contraste com a sujeira e a poeira dessa ilha que ele estava aprisionado, a ilha de Patmos. Quanto a essas pedras preciosas, vamos ver aqui alguns detalhes. O jaspe, por exemplo, como nós já dissemos, tem espécies variadas e com variadas cores, como o verde e outras matizadas com outras cores. A safira é uma das pedras mais preciosas. Ela é azul como o céu e ela é quase tão transparente e brilhante como o diamante. A calcedônia é uma pedra semi-transparente, às vezes de um vermelho esbranquiçado, outras vezes ela é meio leitosa. A esmeralda, essa é bem conhecida, é a pedra cor verde aveludada. O sardônio é uma pedra que mescla o vermelho com o amarelo. O sárdio também é chamado de cornalina e tem uma cor encarnada. O vermelho, às vezes, é bastante vivo. O crisólito é de um amarelo dourado e é translúcido. A palavra significa pedra translúcida. O berilo, de cor azul ou verde amarelada, às vezes descrita como verde mar. O topázio dos dias de hoje parece ser considerado amarelo, mas parece que o topázio da antiguidade era de um verde pálido e tem também vários matizes. O crisópraso era de um amarelo pálido e de cor esverdeada e às vezes descrita como verde maçã. O jacinto tem a cor vermelho sangue, ou violeta, ou canela. A ametista tem um extremo brilho, cor violeta, e é normalmente encontrada na Índia. Agora imagine o efeito que essas pedras juntas podem causar. Fica quase que impossível imaginar mesmo como será. É de uma beleza indescritível. No verso 21 nós lemos: As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Veja só, as pérolas são produzidas como resultado de sofrimento. Quando um grão de areia entra no interior da concha da ostra, parece haver apenas uma coisa que a ostra pode fazer. É inútil negar a existência da areia porque ela está ali. Também não adianta se revoltar. Assim, pacientemente e devagar, a ostra começa a produzir uma camada após outra de uma substância plástica e leitosa, que finalmente cobre as arestas cortantes do grão de areia, deixando-o envolvido com uma linda cobertura, que aos poucos endurece até se tornar uma linda pérola. Assim, a provação é superada e a adversidade torna-se uma bênção. Todos que entrarem na Nova Jerusalém passarão por uma porta de pérola, que é símbolo do sofrimento. Por meio de abundante graça de Deus, esses salvos transformaram suas provações em triunfo. Cada pecado vergonhoso foi coberto com a justiça de Cristo. As ruas desta cidade são de ouro. É difícil imaginar ruas de ouro transparente como vidro, não é? Os formosos palácios de cada lado das ruas têm sua imagem refletida abaixo, como se fosse a expansão infinita do céu. Quem caminhar sobre essas ruas de ouro tem a impressão de estar suspenso entre as alturas infinitas acima e as imagináveis profundezas abaixo. Olha só, o reflexo das mansões em ambos os lados compõe uma linda e agradável cena, muito além de tudo o que jamais nós podemos imaginar. No verso 22 nós lemos: Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O santuário terrestre simbolizava a morada de Deus entre os homens. E foi por causa do pecado de Adão e Eva, que recebiam a visita de Deus todas as tardes e foram expulsos do Éden e da presença de Deus. Quando o pecado for removido, a igreja poderá habitar novamente na presença de Deus e não será necessário nenhuma estrutura para representar a morada de Deus.
O santuário celestial tem destaque no livro de Apocalipse. No sistema sacrificial do Antigo Testamento, o templo foi o símbolo que apontava para o sacrifício de Jesus. Já no novo céu e na nova terra, não haverá nem pecado nem sacrifício, por isso não precisará de santuário. A única coisa que nos fará lembrar o preço da nossa redenção serão as cicatrizes nas mãos, nos pés e no lado do nosso Salvador. Versos 23 e 24 diz: A cidade não necessita nem do sol nem da lua, para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Veja só, não vai mais haver necessidade de lanternas, de lamparinas, nem de lâmpadas elétricas, não haverá mais geradores para produzir energia elétrica, não haverá mais a luz do sol, até mesmo porque ela pareceria fraca em comparação com a fulgurante glória do nosso Deus. No verso 25 lemos: As suas portas não se fecharão de dia e noite ali não haverá. Isso aí sugere um acesso universal e uma segurança. Nos tempos bíblicos, as portas da cidade eram fechadas à noite, mas na Nova Jerusalém não haverá noite. As portas, como nós vimos anteriormente, levam os nomes das tribos judaicas, mas todas as nações podem entrar livremente. Ninguém precisa ficar de fora por motivos raciais. Aliás, não haverá racismo que nós temos visto tanto aí a mídia apregoando. Nos versos 26 e 27 diz: E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que felicidade vai ser viver nesta nova terra! Aqui ninguém mais vai dizer, estou doente, como diz o livro de Isaías 33, 24. O deserto vai ser um pomar. Os filhos de Deus vão habitar em moradas de paz e seguros, como mencionado em Isaías capítulo 32, dos versos 15 até o verso 18. Então, na nova terra nós vamos plantar, não para que outros comam do nosso trabalho, mas para nós mesmos. Nós ergueremos as nossas casas para nós mesmos morar, da maneira que nós quisermos. Se você quiser uma casa toda de ouro, você fará. Se você quiser uma casa de pedras preciosas, você poderá fazer também, da maneira que você quiser. Você terá todo o material ali acessível, disponível e gratuitamente. E Deus nos fará uma planta memorável, a árvore da vida, pela qual nós seremos preservados para sempre. Nós viveremos para sempre, como mencionado em Ezequiel, no capítulo 34, do verso 27 até o verso 31. Quando Adão e Eva pecaram, foi negado a eles o acesso à árvore da vida, porque o pecado não podia ser perpetuado, não poderia ser eterno. O caminho foi barrado pelos querubins com uma espada flamejante. Feridos na alma e vergados ao peso de seu pecado, os nossos primeiros pais deixaram o jardim de Deus. Tudo que se perdeu, no entanto, vai ser restaurado. Essa é a promessa do nosso Senhor. Não admira que Paulo tenha dito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito. Isso está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 2, versos 9 e 10. Veja só, nada que a gente imagine, que a gente já tenha ouvido, que a gente já tenha falado, será tão maravilhoso quanto o que Deus nos promete. Nosso Senhor se tornou membro da nossa família, a família humana, para que nós pudéssemos nos tornar membros da família de Deus, a família celestial. E eu quero terminar esse estudo com as palavras de Paulo,
que estão registradas em Efésios, no capítulo 2, versos 18 e 19, que diz: Porque por meio dele não somos mais exilados, destituídos dos direitos de cidadãos, mas agora partilhamos da cidadania dos santos, como povo próprio de Deus, consagrado e separado para ele, e pertenceis à família de Deus. Você e eu podemos fazer parte desta família de Deus. Basta que nós aceitemos o convite que Jesus nos faz e sigamos os seus mandamentos, que ele nos ordena, de não mentirmos, de não roubarmos, de não adulterarmos, como nós vimos também aí no capítulo que estudamos hoje, não sermos mentirosos, não sermos blasfemos, idólatras, enfim, sigamos aí as ordens de Deus, moldemos o nosso caráter pelo poder do Espírito Santo de Deus e nos preparemos para esse lugar maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Ficamos por aqui e até o nosso próximo e último estudo.